Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar um novo ciclo do livro do Gênesis. Então, por isso, é uma segunda parte do livro do Gênesis, o ciclo de Abraão, trabalhando Gênesis, até o momento em que o Gênesis fala de Abraão. Nós vamos ver ainda esse contexto. Então, ao se tratar de um novo ciclo, é o nosso primeiro encontro, visto que terminamos aquele ciclo que nós fizemos do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro do Gênesis. Agora é uma continuidade a partir do capítulo 12. O capítulo 12, vemos a presença do personagem bíblico Abrão, patriarca. Depois será chamado Abraão. Abrão escapa da cidade de Ur, cidade localizada ao sul do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Abrão é de origem sumérica, onde Ur dos caldeus pertence à região de Sumer. Embora na Mesopotâmia existem muitas cidades com o nome de Ur, mas firmamos nesta que se encontra na Suméria. Ur em hebraico, vem de Ur Cassidim, e é o nome da cidade próxima de Ur, Cassa, que se encontra entre Nínive e Babilônia. No meio do caminho, entre essas duas cidades históricas. Abrão é um personagem de origem, então, da Síria. Temos aqui um paradoxo. Nós encontramos a Escritura que tem uma meta diferente entre o hebreu e os gentios. Abrão cresce no contexto de origem gentílica. Ele não nasceu em Israel. Gentil era todo aquele que nasce fora da terra de Israel, ou do povo de origem hebraica. Abrão é gentil, mas é o primeiro gentil dos hebreus, que dá origem aos hebreus. Daí podemos ver a importância da aproximação entre os gentios e hebreus, visto que através de Abraão veio abençoado todas as outras nações, manifestando assim um Deus que inclui em Abrão todos os povos. O que acontece em Ur dos caldeus? Estamos no contexto plenamente pagão. O Deus dos hebreus, que não é adorado por nenhum hebreu ainda, porque o hebreu é aquele que nasce, pertence ao povo e uma nação. Nós vemos que Abraão, naquele contexto, vem circundado de deuses e divindades, com seus sacrifícios humanos, que eram comuns no mundo pagão. O que acontece durante esta situação? Abraão é um homem bom, predisposto à verdade, é sensível à voz de Deus, visto que é uma divindade entre tantas na Mesopotâmia, entidade chamada El, fala e lhe indica para que deixe sua casa, seus pais, e se dirija a um lugar que será indicado. Essa divindade que ele fala é o próprio Javé. Justo neste contexto em que Deus fala a Abraão,
não precisa, né, de esquecer um personagem do Novo Testamento que diz como Deus falava na antiguidade. Livro dos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz que Deus falou aos padres, Abraão faz parte desta relação com Deus, de muitos modos e muitas vezes, por meio dos profetas. Através dessa chave de leitura, nós podemos afirmar que essa chamada de Deus, que chama Abraão, não quer significar que Deus tenha falado diretamente a ele, a Abraão, mas deve ter falado por meio dos profetas, como diz o texto de Hebreus, visto que Abraão é sensível a este convite, a esta chamada, para fugir. Inicia então uma nova paraxá. Para o bem, indica Abraão o caminho a seguir. Abraão mostra sensibilidade à voz do Espírito, o sopro divino, que o indica de ir, de sair da sua terra. É um convite também para nós hoje, que vivemos um contexto pagão, um neopaganismo, e devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo para sermos guiados a fazer algo contrário ao conformar-se com o que se vive no presente, os hábitos e costumes deste mundo. Abrão e Sarai ainda não haviam mudado de nome. O nome dos personagens bíblicos do livro do Gênesis não são os nomes reais dos personagens históricos, mas são nomes que significam personagens em sua missão de vida. E isso se entende depois da motivação que faria Deus mudar os seus nomes. No meio de tantos deuses, Abraão é como aquela ovelha circundada diante de tantas divindades que está capaz de reconhecer a voz do verdadeiro pastor, Deus, Hashem, que depois será reconhecido como Javé. O patriarca se coloca em viagem, sem saber onde chegar, e sai às cegas. Com seu pai, mulher, escravos, irmãos, Lote, seu sobrinho, e se dirige em direção ao norte da Mesopotâmia, região de Harã, região de onde parte a família de Abrão para se estabelecer durante um tempo. Harã não será o destino final de Abrão, porque durante sua permanência em Harã, o pai de Abrão morre. Ele faz, então, depois a caminhada para o sul. Ele, quando sai de Harã, diz o texto, havia 75 anos. É um texto de fonte sacerdotal. Não é mais um jovem, mas um homem de 75 anos, que para sua época era ainda jovem. Visto que a longevidade era frequente na época, Abrão significa Av-Ramon, pai de uma multidão, pai de muitos. Abrão quer significar pai elevado. E Deus, ao mudar o nome de Abrão para Abraão, acrescenta Ramon e dá sentido à sua vocação. Tradução de Abraão é pai de uma multidão. Sarai, que depois vai ser mudada para Sara, significa minha princesa. A rainha, que era um título carinhoso. Ao ser pai de muitos povos, Sarai
deixa de ser senhora, rainha de Abraão, e bem reconhecido por Sara, princesa, dos descendentes de Abrão. Depois, Abraão. O Deus de Abrão era chamado El. El significa ser forte, estar à frente, dominar. El é um título também semita comum para ser divino. El servia de chefe do panteão cananeu. Javé veio escrito na Bíblia como chefe do conselho divino, cujos membros se referem aos filhos de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 12, Gênesis capítulo 33, versículo 1 a 2. Os seres divinos são subordinados a El. Esse El é L, daí vem vários nomes, né? Por exemplo, Miguel. Miguel, quem é como Deus? El é Deus. Os seres divinos são subordinados a El. E vem então chamados Conselho de Javé. Jeremias capítulo 23, versículo 18. Vemos neste capítulo um Deus que escolhe uma família para abençoar a todas as nações, através de Abrão, o Deus de Israel. Não pode ser medido, esse Deus não pode ser medido ou controlado. Toda linguagem que se fala de Deus é metafórica. Porque o ser humano não é capaz de compreender a Deus, nem tampouco pode nomeá-lo como deveria ser. Porque se o homem dominasse o nome de Deus, Deus seria um ídolo que poderia então se tornaria então uma realidade em posse do ser humano. Ter posse ao nome de uma pessoa é dominar a pessoa. Aqui no Brasil, existem algumas tribos que, quando a criança nasce, somente a mãe sabe o nome da criança. Ninguém pode saber o nome da criança, porque se souber, essa criança fica submetida a um poder, que é um poder que vai dominar a criança. Só ela e a criança sabem o próprio nome. Saber o nome é ter poder sobre a pessoa. Podemos dividir essa parte do livro do Gênesis como ciclo de Abraão e dividir em partes, que corresponde aos seguintes capítulos. Então, qual que é esse ciclo de Abraão? Vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 1 a 18. Antes de entrar nos detalhes da Escritura, vamos ver as fontes. Temos 3 tradições durante esse percurso, do capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 25, versículo 18. Temos 3 fontes. A primeira já vista, do século X, onde Deus vem chamado Javé. A segunda é a fonte eloísta, século IX, Deus vem chamado de Elohim, El Elohim, Senhor dos Senhores. E a fonte sacerdotal do século V, ou então final do século VI, início do século V. No capítulo 12, encontramos 2 fontes, a fonte javista e sacerdotal. A fonte javista do capítulo 12, do século X a.C., começa do versículo 1. Javé disse a Abrão: sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome,
de modo que se torne uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoados. Por isso, Abraão será pai de todos os povos. Versículo 4a. Abraão partiu conforme lhe dissera Javé. E lá partiu com ele. E Ló partiu com ele. Logo depois nós passamos para o versículo 6. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no monte de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Versículo 7. Javé apareceu a Abrão e lhe disse: Eu darei esta terra à sua descendência. Abraão construiu aí um altar a Javé que lhe havia aparecido. Versículo 8. Daí passou para a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, com Betel a oeste e Ai a leste. E aí construiu um altar a Javé, invocou o nome de Javé. Versículo 9. Depois de acampamento em acampamento, Abrão foi para Negueb. Versículo 10. Houve uma carestia no país, e como a fome apertava, Abrão desceu ao Egito para ir morar. Versículo 11. Quando estava chegando ao Egito, Abrão disse à sua mulher Sarai: Olhe, eu sei que você é uma mulher muito bonita. Versículo 13. Quando os egípcios virem você, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando você viva. Versículo 13. Diga, por favor, que você é minha irmã, para que eles me tratem bem por sua causa. E assim, graças a você, eles me deixarão vivo. Versículo 14. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bonita. Versículo 15. Os oficiais do faraó viram Sarai e a elogiaram muito diante dele. E Sarai foi levada para o palácio do faraó. Versículo 16. Este, por causa de Sarai, tratou bem Abrão. Ele recebeu as ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Versículo 17. Javé, porém, feriu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó chamou Abrão e lhe disse: O que foi que você me fez? Por que não me declarou que ela era sua mulher? Versículo 19. Por que me disse que era sua irmã? Eu a tomei como esposa. Olhe bem, se ela é sua mulher, tome-a e vá embora. O faraó confiou Abrão junto com a sua mulher, versículo 20. O faraó confiou Abrão junto com sua mulher e tudo que possuía e vários homens que o levaram até a fronteira. Este texto é o texto javista. Mas inserido dentro desse texto javista, nós temos uma fonte sacerdotal. Como eu disse, final do século VI, início do século V a.C., que é formado dos seguintes versículos. Capítulo 4b, quando diz: Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Abrão levou consigo sua mulher Sarai,
seu sobrinho Ló, todos os bens que possuíam e os escravos que havia adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Esse pequeno texto sacerdotal é inserido dentro desse texto já vista. Depois nós vamos continuar agora já o comentário, né, sobre esse texto do capítulo 12. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.